Quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Eu sei como é difícil, né, nessa vida corrida que a gente tem, nessa vida movimentada, a gente encontrar um espacinho exatamente para um momento seu. Mas é essa a ideia, que a gente, de repente, se dedique esse período para olhar para uma questão que nos acompanha e que realmente é muito difícil da gente entender como é que funciona, mas eu acredito que eu vou conseguir explicar para vocês hoje, para que a gente passe a ressignificar esse bloqueio emocional que a gente tem. Então, quando a gente fala sobre o problema real das mulheres em abandono, não é que, de repente, elas não sabem dizer não, nós não sabemos dizer não. O verdadeiro bloqueio emocional é outro, né? Então, o que que acontece? Elas associam limite à perda de amor. Então, toda vez que a gente tenta se posicionar, o cérebro emocional interpreta: eu vou decepcionar alguém. Nossa, vão me achar egoísta. Vou criar conflito ou posso ser abandonada. Uma boa mulher não faz isso, né? Isso tem muito a ver com as crenças que a gente vai formando no nosso cérebro emocional. Mais para frente eu vou explicar melhor isso. Então, enquanto essa associação existir, nada rola, nada funciona por muito tempo. Então, a ideia dessa aula é justamente a gente entender que a culpa que surge quando você coloca limites não é um sinal de que você está errada, é um sintoma de anos treinando os outros a passarem por cima de você. Sintoma, tá? Ok? Então, quando a gente entende essa chave, aí começa a acontecer a transformação. Eu vou compartilhar com vocês aqui o mapa mental que eu fiz, que vai ficar mais fácil da gente ir explicando. Hum, cadê? Bom, então aqui vocês estão visualizando como sustentar limites sem culpa. O mapa mental tá ok? Dá um joinha aí para mim se estiver ok. Tudo bem? Tô vendo aqui, Lucy, tá tudo certo. Tá bom. Então, Tá tudo certo. vamos começar aqui. O objetivo dessa aula, então, compreender que a culpa não é sinal para recuar. E aí, a gente tem que entender que a culpa é um efeito natural do processo de sair do autoabandono. Tudo bem, ok? Uhum. Identificar a origem da culpa. Entender por que volta atrás nos próprios limites. Muitas vezes eu falo, não, eu não vou mais fazer isso, e de repente eu estou novamente naquele padrão, né? E aprender o processo emocional para sustentar limites sem abandono, ok? Então, aqui, a estrutura da nossa aula. Primeiro, a gente vai entender a grande mentira sobre limites. Então, eu quero perguntar para vocês, o primeiro exercício que vocês vão fazer. Quantas vezes você decidiu que não aceitaria mais determinada situação e poucos dias depois voltou atrás? Muitas vezes, poucas vezes, nunca.
Nunca acho que né, é meio difícil de ser essa opção. Mas você tem noção de quantas vezes você decidiu que não aceitaria mais determinada situação e poucos dias depois voltou atrás? Tenta lembrar, recentemente, qual foi a última vez que isso aconteceu? E anota aí no papelzinho para vocês. Isso é um. Eu quero que vocês façam essa reflexão. A maioria das mulheres acredita: eu não consigo manter limites porque sou fraca. Na verdade, você não recua porque é fraca. Você recua porque foi condicionada a acreditar que amor depende da sua disponibilidade constante. Ou seja, a realidade. O que está na verdade, o que está por trás disso é o medo das consequências emocionais. É um condicionamento ao amor pela disponibilidade constante. Então, você não tem dificuldade de criar limites, você tem medo das consequências emocionais de mantê-los. Novamente, você não tem dificuldade de criar limites, você tem medo das consequências emocionais de mantê-los. Nós, somos muito formatados, a sentir medo. Então, isso é uma coisa da nossa ancestralidade. Então, nós sempre estamos ou no modo fuga ou no modo luta. E aí, é muito importante que você aprenda a entender que medo é esse que você está sentindo. Se é um medo real ou é um medo imaginário. 90% das vezes a gente está no medo imaginário. Então, é quando a gente vai para aquele, mas e se? Né? Então, mas e se a pessoa não gostar? E se a pessoa ficar magoada? E se a pessoa me rejeitar? Então, esse é um medo imaginário, não é um medo real. Só que a nossa mente, ela foi treinada, ela foi esculpida para que nos alertasse. Então, ela emite um sinal como se fosse um sinal de alerta. E a gente transforma isso num sentimento de medo e nos paralisa, ok? Ahn, Agora, eu quero que vocês entendam o ciclo do abandono emocional. Então, são várias etapas. Na etapa um, a necessidade que aparece. Então, por exemplo, eu preciso descansar, eu preciso de ajuda, eu preciso dizer não, eu preciso de espaço. Aí depois, na etapa 2 surge a culpa. E aí é onde aparecem os pensamentos. Nossa, será que eu estou exagerando? Eu sou egoísta. Não é tão grave assim. A gente tenta se justificar através da culpa. Depois, na etapa 3 a gente cede, a gente aceita, a gente tolera, a gente engole, mesmo querendo dizer não. Depois, a etapa 4 vem o ressentimento, ou seja, aí afloram sentimentos de raiva, de frustração, de exaustão. Depois, a etapa 5 da promessa. Então, é aquele momento que você fala, eu nunca mais eu vou permitir isso, né? Só que você não trabalhou a culpa. Então, o que que acontece? O ciclo se reinicia, volta tudo de novo. É o que a gente chama de padrão de comportamento. Eu tenho, até tenho
a consciência de que aquilo não me faz mal, não me faz bem, que está me prejudicando, mas eu continuo com o mesmo padrão. Então, agora eu quero que vocês façam um exercício rápido. Eu quero que vocês escrevam qual limite eu sei que preciso estabelecer, mas eu continuo adiando. Um minutinho para vocês escreverem isso. Qual limite eu precisa ser estabelecido, mas é adiado? Eu estou sempre adiando. Ah, de repente, sei lá, parar de emprestar dinheiro para o parente. Veja aí, puxa pela memória de vocês qual é a situação recorrente que vocês entendem que precisam colocar um limite e não repetir. Pausa para água. E aí, todo mundo já fez? Posso seguir? Eu não estou vendo o chat. Alguém me sinaliza aí? Vanessa, você dá uma olhadinha no chat se o pessoal escrever, porque eu não estou enxergando aqui, tá? Bom, vamos falar agora, então, de onde vem essa culpa? Aqui acontece a cura emocional. Então, a culpa raramente nasce do presente. Ela vem de crenças antigas. Que crenças são essas? São as famosas crenças limitantes, ou seja, que nos limitam, né? Então, essas crenças, elas são implantadas desde a nossa infância, né? Então, através dos nossos pais, dos nossos professores, do nosso círculo de pessoas próximas, na escola, com os amigos. Então, você vai, ao longo da sua infância até a vida adulta, formando uma série de crenças, uma série de verdades internas. Então, por exemplo, meu valor está em cuidar dos outros. Se alguém ficar chateado comigo, eu fiz algo errado. Então, normalmente, alguém fala para você, não, você tem que ser boazinha, né? Ser uma boa mulher é atender expectativas, né? Nós mulheres temos muito essa forma, né? Querem colocar a gente numa forma de ser a boazinha. E aí a gente carrega isso para a vida com essa memória inconsciente de eu tenho que ser boa, né? Conflito ameaça relacionamentos, então eu não posso ir para o conflito, porque senão isso pode prejudicar o meu relacionamento e se ele não me quiser mais, né? Então, a culpa, ela não é uma bússola moral. Muitas vezes é apenas um alarme emocional programado pela história pessoal. Então, tenta lembrar em que momento falavam para você na infância alguma frase, alguma coisa de tipo, olha, você não é boa, você não faz nada certo, ou você não vai ser nada na vida. E que de repente você trouxe isso ao longo da sua trajetória. Eu tenho uma mentorada que durante uma imersão comigo,
é uma psicóloga, então você vê que é uma pessoa que foi se trabalhando, que acessou essa parte de conhecimentos, e durante a dinâmica, uma das dinâmicas que eu faço, porque aí a gente vai muito para o sistema, ela acessou, ela tinha uma grande dor de ter uma crença de que ela não fazia nada certo. Então, ou seja, não se achava suficientemente boa. E durante a dinâmica, ela acessou uma memória de quando ela tinha 7 anos, de uma professora dizendo para ela: Ai, menina, você nunca faz nada certo, né? Então aquilo foi tão forte para ela, gerou uma emoção, uma comoção muito grande, porque nesse momento ela entendeu onde estava o fio de toda a dificuldade que ela vinha trazendo. Então, muitas vezes, essas crenças são incutidas na gente e o nosso cérebro emocional continua nos alimentando com isso. Então, é esse alarme emocional programado pela nossa história pessoal, ok? Então, o que vocês têm que entender? Sentir culpa não significa que você está errada. Significa que está fazendo algo diferente do que foi treinada. Sentir culpa não significa que você está errada. Significa que você está fazendo algo diferente do que foi treinada, ok? Agora, eh, eu quero falar para vocês sobre um método que eu desenvolvi justamente com o passar desses atendimentos todos. Eu sou terapeuta desde 2019, já atendi mais de 3.000 mulheres, então eu fui identificando um padrão com relação principalmente a essa questão da culpa. E os limites, eles protegem quem você está se tornando. Então, a primeira coisa que é fundamental quando a gente quer fazer uma reconstrução de identidade é a gente começar a colocar limites. Então, pensando nisso, eu desenvolvi o método ARCO, ou seja, o que significa esse método ARCO? O A é de aceite o desconforto. A culpa vai aparecer. Não lute contra ela. Espere por ela e reconheça. Isso é desconforto, não perigo. Lembra do medo imaginário? Então, é você identificar. Isso é apenas um desconforto porque eu estou fazendo algo diferente. Eu não estou em perigo, ok? Depois, é importante você relembrar a sua necessidade. Ou seja, se pergunte, o que estou protegendo ao estabelecer este limite? De repente, eu estou protegendo a minha energia, eu estou protegendo o meu tempo, eu estou protegendo a minha saúde ou a minha paz, que é importantíssimo. Então, é você identificar o que eu estou protegendo ao estabelecer esse limite. Então, de repente, alguém chega para você e coloca: mas eu precisava tanto que você fizesse isso para mim agora. E aí você vê. Isso é confortável? É leve para você? Não, não é leve. Então você coloque um limite. Diga um não com amor. Olha, fulano, eu gostaria muito de te ajudar nesse momento, mas agora eu não consigo. Ok? Você está colocando um limite nisso, de acordo com a sua necessidade. Depois, o C é de confirme a sua decisão. Ou seja, antes de você voltar atrás, pergunte: estarei me respeitando ou me abandonando se eu voltar atrás?
geralmente a gente vai estar se abandonando, né? Porque você vai estar retrocedendo. Uma coisa que você, de início, você já sabe que não é legal. A gente sempre sabe de início. Então, aquela primeira coisa que vem, o primeiro pensamento, dê importância para ele, tá? E o O, que é observe sem resgatar. Ou seja, aquele erro clássico, né? Ver o outro desconfortável e imediatamente a gente quer resolver. Então, explique, né? Não corra para resolver o desconforto do outro. Não é emergência sua. O desconforto do outro não é uma emergência emocional sua, né? Ou seja, você não é responsável por administrar as emoções de adultos, né? Estamos falando de adulto para adulto. Então, se a pessoa é adulta, ela tem condição de assimilar o não, né? Não é uma criancinha que não entende a palavra não, ok? Então, tire esse peso de você, de achar que você é sempre 100% responsável por administrar as emoções de outro adulto. Então, o que é seu, fica com você. O que é do outro. Ok? Gente, tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhas. Bom, vamos lá. Eu quero, reforçar aqui. Os limites, eles não afastam pessoas saudáveis, revelam relações que dependem do autoabandono, né? Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu quero que vocês completem a seguinte frase. Para me tornar a mulher que quero ser, preciso parar de me sentir responsável por pontinhos, espaço em branco. Completem essa frase, com o que vier de imediato para vocês. Para me tornar a mulher que quero ser, preciso parar de me sentir responsável por algo ou por alguém. Tudo bem? Posso seguir? Eu não estou vendo o chat. O que eu quero com isso, o que eu quero ajudar vocês é a construir uma nova identidade, que essa nova identidade está diretamente ligada ao meu método Viver Sem Desaparecer. Ou seja, a postura que vocês têm até aqui é: eu preciso agradar para ser amada. E a partir de agora, vocês construam uma nova identidade que é: posso ser amorosa sem me abandonar. Novamente, vocês vão sair do antes de eu preciso agradar para ser amada para agora. Posso ser amorosa sem me abandonar. Reconstruir identidade começa ao parar de abandonar a si mesma, diante da desaprovação. Então, reconstruir a sua identidade não começa quando você aprende a dizer não. Começa quando você para de abandonar a si mesma cada vez que alguém desaprova suas escolhas. Toda vez que você sustenta um limite saudável,
envia uma nova mensagem ao seu cérebro. Qual é essa mensagem? Ah, eu também importo. Eu também existo, né? Então, é muito importante que a gente comece a entender isso. Em que momento eu estou deixando de existir? Em que momento que eu estou me abandonando para atender às expectativas dos outros? Em que momento que eu vou sempre para o último lugar da fila do pão, né? Então, é, a gente tem, e aí de repente você pode me falar, ah, não, mas se eu fizer isso, será que eu não vou me sentir egoísta? Eu me sinto egoísta se eu de repente começo a dizer não para as pessoas. Só que o que que você tem que entender? Egoísmo é ignorar constantemente as necessidades dos outros. Então, quando a pessoa exige de você que você sempre atenda às necessidades dela, ela que está sendo egoísta. O limite saudável é deixar de ignorar constantemente as suas, né? Mas aí de repente, mas e se a pessoa ficar magoada? O sentimento dela merece respeito, mas não deve determinar as suas decisões. Os adultos, eles podem sentir frustração, ahn, sem que isso seja um problema a ser consertado, não é verdade? Ah, mas se eu começar a agir desse jeito, eu vou ter medo de perder relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, eles se adaptam aos limites, aos seus limites, né? Então, os que só funcionam com sem limites já estão custando caro. Então, você tem que observar. Bom, isso aqui está sendo caro para mim? Está saindo caro? Se eu estou me anulando, se eu estou me abandonando, não está sendo legal, né? Só um lado tá, a balança está pendendo mais para um lado do que para outro lado, né? Então, quando a gente fala, né, de processo emocional do VSD que eu criei, isso ele permite que você diga sim para você mesma, sem sentir que está decepcionando todo mundo. Deixa eu voltar aqui a tela para ver vocês. Vou terminar aqui o compartilhamento. Bom, então, isso que eu trouxe para vocês, está fazendo sentido? Fez sentido? Vocês conseguiram identificar em que momento, de repente, vocês estão favorecendo o outro e deixando de lado vocês mesmos, com os exercícios que foram passados? Alguém quer falar, quer comentar algo? Senão eu vou seguir a aula. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida do que foi apresentado? Não, não tenho. Alice, tudo bem? Edna, tudo bem? Sim, tem muito sentido, sim. Vocês conseguiram fazer o exercício e identificar exatamente aonde vocês estão sendo sugados? Ah, com certeza. Ok. A Alice respondeu sim, tal. Então, esse é o primeiro passo, é o reconhecimento. Então, agora eu vou pedir licença para vocês para apresentar a minha mentoria que eu desenvolvi em cima, muito em função desse padrão que eu identifiquei com os atendimentos que eu tenho feito ao longo desse tempo. Deixa eu compartilhar aqui.
A gente falou muito das crenças, né? Então, quando a gente fala, nós temos quatro crenças fundamentais quando a gente fala num processo de reconstrução. Então, primeiro você tem que entender que o problema é real, não é fraqueza. Só que esforço, somente esforço, não resolve. Você precisa de uma estrutura. Então, essa estrutura vem de encontro a gente evitar esses vários, vamos dizer assim, os três erros mais principais que as mulheres invisíveis elas cometem consigo mesma, tá? Eu identifiquei esses três erros. Então, erro número um, continuar se adaptando além do que realmente faz sentido. Ou seja, você sabe que aquilo ali não faz mais sentido para você e você continua repetindo o erro. Então, você precisa equilibrar relações e manter as estruturas funcionando. O erro número dois, tentar resolver tudo sozinha. Ah, hoje nós temos um volume muito grande de informações disponíveis na internet. Então, a gente, deixa eu pegar aqui uma diquinha aqui, deixa eu ver esse conteúdo, tal. Só que é muito difícil você passar por um processo de reconstrução de identidade, sem uma orientação, sem direcionamento. Então, o importante é que você consiga resolver, sustentar e se orientar. E o erro número três é esperar clareza total para agir. Ou seja, quando eu estiver com certeza absoluta, eu faço a mudança. A gente sempre fica nessa, não, mas eu vou esperar mais um pouco, deixa eu ter mais certeza. A gente não vai para a decisão. E o que muda, a mudança, ela só ocorre com o quê? Com a ação. E a ação é decorrente da decisão. Primeiro a gente decide. Eu decido que eu vou mudar isso a partir de agora. Tá, então o que eu tenho que fazer para transformar essa decisão numa ação? Quais são as decisões, o que eu vou fazer de diferente a partir de agora? E aí acontece realmente a mudança. Então, o meu método VSD, Viver Sem Desaparecer, tem o V, que é o de ver. Ou seja, você vai aprender a ver a própria história com lucidez. O S, que é de significar. Então, a partir do momento que você viu a sua própria história, você vai dar novos significados para a sua história. E o D de direcionar, que é através da clareza interna, precisa se transformar em movimento, construindo escolhas que representem quem você está se tornando. Então, primeiro, vou sair de perspectiva, vou ter entendimento sobre como que a minha história está se desenvolvendo, vou dar novos significados para ela e a partir daí eu começo a fazer diferente. Então, o futuro possível, como seria a sua vida se você realmente voltasse para si a partir de agora? Quando a gente fala em mudança que visa a identidade reconstruída, a gente está falando de clareza interna, de reação com as decisões, presença nas relações e reconexão com a própria vida. Então, os movimentos VSD vão gerar consciência, ou seja, você vai reconhecer os padrões que foram afastando você de si mesma e entender os papéis que assumiu. Você vai para um segundo momento que é de reconstrução, começar a reorganização da sua identidade a partir de quem você é hoje. E num terceiro movimento, você vai expandir, criar espaço para uma nova forma de viver. E aí
fazendo esses três movimentos, consciência, reconstrução e expansão, você consegue reconstruir a sua identidade, ok? Gente, alguma dúvida com relação a isso? Hum, agora deixa eu ver aqui. Então, o que que é o VSD? É uma mentoria de reconstrução de identidade e autonomia emocional para mulheres que cansaram de existir apenas para sustentar todos ao redor. Então, se você continua funcionando, mas sente que desapareceu dentro da própria vida, você vive emocionalmente cansada, você sustenta todos ao redor, sente culpa ao se escolher, perdeu a própria identidade, tem dificuldade de impor limites, não consegue dizer não, vive no automático, sabe aquele piloto automático? De repente você não se sente vista nem reconhecida. Tem mulheres que não percebem que desapareceram, porque continuam funcionando no piloto automático, né? Então, o problema não é falta de força, é excesso de abandono emocional. Você aprendeu a cuidar, sustentar, resolver, a acolher, sobreviver emocionalmente, mas talvez tenha esquecido quem você é além dos papéis que desempenha. E o autoabandono, ele cobra um preço silencioso. Quando uma mulher se desconecta de si mesma, ela perde vitalidade emocional, ela vive exausta mesmo descansando, sente vazio constante, normaliza relações desequilibradas, perde clareza sobre quem é, deixa de se sentir presente dentro da própria vida. Todos continuam existindo, menos ela. Ah, eu quero falar para vocês que eu sou a minha persona transformada. Então, eu tenho facilidade de falar sobre isso, porque eu vivi essa jornada. Eu passei pela crise do ninho vazio aos 55 anos, quando meus dois filhos foram estudar fora, já criados na época da faculdade. Eu vivi o impacto de perder a minha identidade nos papéis que eu sustentava. E aí eu resolvi olhar para mim e acabei fazendo a minha transição de carreira. Me tornei terapeuta sistêmica integrativa desde 2019 e já realizei mais de 3.000 atendimentos. Então, hoje, eu ajudo mulheres a reconstruírem sua identidade e autonomia emocional, muito em consequência do meu processo, porque a gente só consegue levar o outro até onde a gente já foi. Então, eu falo com muita facilidade sobre isso. E analisando esses vários atendimentos que eu vim fazendo, e eu identificando esse padrão, eu resolvi criar esse processo, essa mentoria. É um processo profundo de reconstrução identitária. Então, não é uma motivação superficial, não é uma autoajuda genérica e não é uma fórmula pronta. É um processo de reconexão emocional, reconstrução da identidade, fortalecimento emocional, autonomia, e aí autonomia em várias vertentes, porque a gente começa com a autonomia emocional para que você possa expandir isso para outro tipo de autonomia financeira, né? Também. Ou seja, é um retorno para si mesma. Você não precisa aprender a fazer mais. Você precisa voltar a existir dentro da própria vida. E também não é uma coisa que, nossa, então eu vou esquecer tudo o que aconteceu comigo, eu vou mudar completamente a minha vida. Não, não se trata disso. Se trata de você conseguir se reconectar com a sua essência e a partir daí você ir fazendo as mudanças necessárias
né? Então, eu estruturei o método VSD em cima do renascer, a sigla que eu adotei. Por quê? Cada letra equivale a um significado. Então, são 8 sessões ao vivo e online, e cada encontro foi estruturado para gerar consciência, desmontar padrões invisíveis, reconstruir identidade, fortalecer a autonomia emocional e criar transformação sustentável. Então, por exemplo, na sessão 1, a gente vai tratar sobre o reconhecimento dos desaparecimentos. Ou seja, a gente vai identificar os padrões de autoabandono emocional que você repetiu por anos sem perceber. Então, você vai reconhecer onde se perdeu, vai identificar comportamentos automáticos, vai perceber os impactos emocionais invisíveis, vai enxergar o custo de continuar igual. E isso vai ter um resultado de uma consciência profunda do próprio desaparecimento. Então, o primeiro passo é esse: você ter uma consciência profunda de onde você desapareceu. Depois, na sessão 2, a gente vai. Espera aqui. Escutar. Ou seja, a gente vai identificar os papéis, as máscaras que a gente usa para a sobrevivência emocional. Então, você vai separar, aprender a separar a sua identidade dos papéis que você aprendeu a sustentar. Vai se reconectar com a sua voz interna. Então, vai identificar as máscaras, vai compreender os padrões de validação, vai perceber onde aprendeu a se abandonar e vai resgatar a sua percepção. Ou seja, você vai ter mais clareza sobre quem você realmente é. Na sessão 3, nós vamos nomear. Aí a gente começa propriamente a reconstrução da identidade. Então, você vai retomar conexão com a sua essência. Quem sou eu além dos papéis? Então, você vai, de repente, acessar desejos esquecidos, reconhecer necessidades emocionais, recuperar a sua voz interna, reconstruir autorreferência emocional. Então, é aí que começa a reconexão consigo mesma. Ah, na sessão 4, peraí, perdi aqui. Na sessão 4, a gente vai alinhar essa culpa que a gente veio falando aqui. Vamos olhar para a questão da aprovação e da validação, ou seja, a gente vai começar a quebrar o ciclo de viver buscando aceitação. Então, você vai compreender a culpa emocional, você vai reduzir a necessidade de aprovação, você vai fortalecer a autoestima emocional. É muito importante o fortalecimento da nossa autoestima e você vai aprender a se escolher sem colapsar, sem achar que, ou seja, você vai desenvolver mais liberdade emocional. Na sessão 5, a gente vai sustentar limites emocionais. A gente vai aprender a sustentar limites sem culpa, estabilidade emocional prática. Então, você vai aprender a comunicação emocional madura, você vai identificar as invasões emocionais, como lidar com isso, vai fortalecer o seu posicionamento, vai parar de dizer sim para se abandonar, né? Ou seja, você vai trazer mais respeito por si mesma. Consistência substitui recaídas. Na seção 6, a gente vai consolidar relações e pertencimentos. Ou seja, você vai reposicionar-se nos vínculos, vai começar a desenvolver a autonomia emocional adulta.
Então, vai revisar relações desequilibradas, vai entender padrões relacionais, vai reconstruir pertencimento saudável, vai parar de existir apenas como suporte emocional dos outros. E o resultado vai ser relações mais conscientes e equilibradas. Na seção 7, nós vamos expandir decisões alinhadas, ou seja, reconstruir autonomia emocional. Então, você vai aprender a tomar decisões mais conscientes, vai desenvolver segurança emocional, vai fortalecer a identidade própria e vai agir com mais alinhamento interno sem culpa. Então, qual vai ser o resultado disso? Mais clareza, direção e autonomia. Nova postura. Você vai começar a desenvolver uma nova postura diante da vida e agir como protagonista. E por último, a seção 8, onde a gente ressignifica e dá sustentação para essa nova identidade que foi sendo criada ao longo dessas sessões. A gente consolida a mulher que voltou a existir. Então, você vai fortalecer a sua nova percepção de si, vai consolidar mudanças emocionais, vai criar continuidade da transformação e vai desenvolver sustentação emocional prática. O resultado disso vai ser uma nova relação consigo mesma. Identidade integrada, reconstrução estruturada. Logo, ao final da mentoria, você vai reconhecer onde desapareceu, você vai reconstruir sua identidade, você vai aprender a sustentar limites, você vai tomar decisões mais alinhadas, vai fortalecer a sua autonomia e vai recuperar a sua voz, vai voltar a existir dentro da própria vida. O diferencial dessa mentoria não está no método, está geralmente quando a gente fala em mentoria, foca muito na questão do comportamento, da mudança de comportamento, né? Então, aqui nós reconstruímos a identidade, porque se você não tiver uma reconstrução identitária, o padrão volta, a culpa volta, o autoabandono volta, o desaparecimento continua. Ah, então, essa mentoria é para mulheres que se sentem emocionalmente carregadas, vivem para atender expectativas, perderam conexão consigo mesmas, sentem dificuldade de impor limite, desejam reconstruir sua identidade, querem voltar a existir com presença, sair do piloto automático. Essa mentoria não é para quem busca fórmulas rápidas, para quem quer apenas motivação momentânea, para quem não está disposta a olhar para si, para quem deseja continuar terceirizando a sua própria reconstrução. Geralmente, é muito difícil para a gente entender que a mudança começa na gente. A gente tem uma tendência a terceirizar o problema. Então, você vai para aquele espaço de tipo, ah, não, mas se fulano mudar, a minha vida vai, eu vou ser feliz. O problema não é meu, o problema é dele. Sabe aquela história? É, a culpa é minha, eu boto onde eu quero, né? E a gente, quando a gente não está devidamente direcionada para essa expansão de consciência, a gente tem muita dificuldade de entender que tudo começa na gente. Então, a transformação, ela exige decisão. Decisão de quem? Nossa. A partir do momento que eu decido me transformar, eu vou enfrentar um processo que algumas vezes pode até ser dolorido, mas que no final vai me tornar uma nova versão e uma versão melhor.
E, gente, eu falo isso com conhecimento de causa. Então, de repente, se hoje você está nesse lugar que você se sente, você não se sente vista, não se sente reconhecida, não se sente valorizada, e você quer ir para o outro ponto, que a gente chama de ponto B. Você quer ser essa mulher confiante, que sabe impor limites, os seus limites, sabe se respeitar, sabe se valorizar, né? Porque tudo começa com a gente mesmo. Então, se eu não me valorizo, se eu não me aceito, se eu não tenho uma autoestima, como é que eu vou querer que o outro me valorize, que o outro me reconheça, que o outro me ame? Que o outro me dê o devido valor que eu mereço, né? Então tudo começa na gente, ok? E aí, talvez você tenha passado anos sustentando todos, né? Mas agora chegou o momento de sustentar a si mesma. Então, a pergunta não é: você consegue continuar assim? Porque você já provou que consegue, né? A verdadeira pergunta é: quanto tempo mais você está disposta a continuar desaparecendo de si mesma? E aí eu trouxe aqui uma análise de valores para vocês terem uma ideia do que vocês estão recebendo, o que vocês recebem na mentoria. Então, vocês recebem 8 sessões ao vivo e online, um acompanhamento profundo e personalizado, exercícios de reconstrução identitária, suporte emocional estruturado, processo guiado de autonomia emocional, é, bônus, então 2 sessões individuais personalizadas comigo, onde eu faço um planejamento, um plano específico para cada uma. 21 áudios de ativação, mais exercícios que vão ajudar nesse processo de reconstrução, um mapa da essência da alma personalizada. Então, vocês têm tudo isso aí, teria um custo hoje de 8.438. As mulheres, elas não desaparecem de uma vez, mas também não voltam para si de uma vez. Então, tudo começa quando elas percebem, quando elas escolhem e quando elas decidem parar de se abandonar. Talvez hoje seja o início do seu retorno, né? E aí, eh, hoje eu tenho uma proposta, uma oferta muito interessante para vocês. Eu estou oferecendo a minha mentoria de reconstrução, por um preço que ela está de 4.997 por 3,5, ou seja, um investimento de 12 parcelas de 350. Você não precisa continuar sobrevivendo emocionalmente. Volte para você. Voltar para si é o começo. Mas eu tenho aqui uma surpresa para quem está comigo. Então, para quem veio, para quem abriu mão do seu tempo, para quem se dispôs a estar aqui comigo nessa aula, eu tenho uma condição especial de 24 horas, válida até amanhã, que esse valor seria de apenas 12 parcelas de R$ 200. Ou seja, é uma condição muito facilitada para que você decida e dê esse passo de começar esse processo de transformação na sua vida, com você, tá? Isso daí pode ser facilitado no cartão, no Pix, no boleto, da forma que você achar mais interessante. Só que essa condição é válida até amanhã, 24 horas, ok? Depois disso, iria voltar para o preço normal. Então, eh, se você se identificou, se você achou que fez sentido tudo isso que eu trouxe para vocês, essa tomada de consciência, porque toda decisão que a gente precisa tomar, ela inclui primeiramente uma tomada de consciência.
Então, é você analisar, puxa vida, de repente, mas eu tenho tantas prioridades no momento, será? Então, a prioridade maior tem que ser você, tem que ser o seu bem-estar interno, né? E muitas vezes a gente não está fazendo, não está se percebendo do ralo onde a gente coloca. De repente, se você pensar bem, é o valor equivalente de duas pizzas para você iniciar um processo que vai mudar toda a sua vida a partir de agora. Vai fazer com que você saia desse piloto automático que você está vivendo e, de repente, inicie um novo ciclo, uma nova identidade, fazendo jus à mulher que você realmente é, sabe? E, de repente, aquilo que está lá adormecido e você nem percebeu. Eu quero compartilhar com vocês também alguns, alguns depoimentos. Deixa eu ver aqui aonde está. Que eu acho que é importante a gente trazer, né? O pessoal que passou comigo. Deixa eu ver aqui, olha, esse aqui é da Alice, né, que terminou recentemente uma mentoria comigo, foi muito positiva, conseguiu entender alguns conflitos que passou anteriormente. A mudança não é fácil, mas traz impactos positivos. Ela pôde perceber que qualquer mudança depende somente da gente. Então, é aquele insight que eu falei. A primeira coisa que vocês têm que entender, tudo começa comigo. Nada acontece comigo que eu não permita. Então, até que ponto eu estou deixando que os outros ultrapassem os meus limites, né? Está satisfeita, tem muitas coisas para aprender e continua colocando em prática. Ela deu até uma sugestão que eu escrevesse um livro. O livro está no forno, deve sair. Eh, Deixa eu ver aqui. Tem um vídeo aqui da Bárbara. Bárbara, como foi para você a experiência da mentoria? Foi uma grande oportunidade que eu tive de crescimento, de aprendizado. Foi bom. Quem era a Bárbara de antes de começar a mentoria? Quem é a Bárbara de hoje? A Bárbara de antes ainda era medrosa, tinha medo até de falar e não sabia dizer não para as pessoas. E hoje em dia tem mais autoconfiança, eu sou mais autoconfiante. Estou crescendo a cada dia. Que benefícios que você acha que esse processo de autoconhecimento que você se permitiu viver já está agregando à sua vida e daqui para frente como que você se imagina? Eu me imagino em outro nível, né? Conhecimento. Você falou da questão da confiança, que era um dos problemas iniciais seu. Você diria que hoje você se sente, você se percebe mais confiante, mais segura? Sim, sou mais confiante hoje, porque Ter mais clareza sobre o que você quer para a sua vida? você E de 0 a 10, que nota que você dá para o atendimento que você teve comigo? 10. Aqui tem alguns depoimentos também. Ah, então, antes do início do processo terapêutico, ela tinha medo, tinha vontade de desistir, achou que ela não estava pronta, mas no decorrer ela teve vários insights e padrões de toda uma vida que se refletiram na forma com que ela lidava com as questões. O processo ajudou ela a se entender, se reconectar com ela mesma e recuperar a essência. Foi um presente, né? Então, ela recomenda. É, Outro depoimento aqui da Marli, né? Ela trouxe
vários insights sobre as crenças limitantes que impediam ela de seguir o seu propósito de vida, né? Ela fala sobre dois processos muito fortes que a gente faz no decorrer da mentoria. Então, que esses processos ajudaram a ter um entendimento e a se reconectar com a essência. Ahm, Ela entende que é uma busca de aprendizagem, momentos muito bons. Aqui tem outro depoimento da Thelma. Inclusive, a Thelma falou que ia estar aqui hoje, acho que ela não conseguiu entrar, né? Porque aí eu ia pedir até para ela falar ela mesma. Eh, então, ela fala sobre como é importante, maravilhosa a percepção de que somos todos em nós mesmos, a questão da ancestralidade, o quanto a ancestralidade interfere na nossa vida, né? Eh, Ela não me conhecia, mas como foi importante a minha chegada na vida dela, né? Teve que ter coragem, delicadeza para apontar o caminho nos dias difíceis, numa fase difícil que ela estava passando. Ela descobriu que o meu nome, Lucy, significa luz, né? Então, gente, tem vários depoimentos, tem que, de repente, eu posso até mandar mais para vocês, mas o que importa é que realmente, isso vale muito a pena. O melhor investimento que a gente pode fazer é com a gente mesmo, né? Então, muitas vezes a gente tá, fica muito preocupada com a parte estética e aí você gasta uma grana, manicure, pedicure, salão de cabeleireiro. Isso é importante, mas reflete muito o seu exterior. Só que o nosso exterior, ele é um reflexo do nosso interior. Então, se eu não estou bem internamente, isso vai transparecer no meu exterior. E muitas vezes a gente vai para um processo de fuga, achando que a solução está num novo corte de cabelo, numa mudança, numa maquiagem, e não, né? Vai muito além disso. Então, o autoconhecimento é o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida. E é um processo contínuo, né? O que eu estou propondo de repente, um primeiro passo para que você construa uma nova jornada, diferente do que tem vivido. Então, se a sua vida não está de acordo com o que você gostaria, se você consegue reconhecer padrões que te prejudicam, que não permitem que você seja a pessoa que você deveria ser, e aí é muito importante que você se conecte com a sua essência e, de repente, você faça um caminho de volta para quem era lá atrás, inicialmente, cada uma de vocês. E que foram se perdendo no caminho. Muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos para trás, a vida vai nos levando por caminhos, mas quando você faz essa reconexão interna, você acaba indo lá atrás, né? Por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu sou publicitária de formação, atuei 15 anos no mercado publicitário, tive uma carreira muito, muito boa, gostei muito da minha área de comunicação, mas, inicialmente, quando eu era adolescente, eu queria, estudar a mente, eu queria fazer psicologia. Só que na época da faculdade eu não tinha oportunidade de montar uma clínica, não tinha condição financeira de montar uma clínica. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei na minha zona de conforto. Eu já estava numa agência de comunicação, era uma área que também era interessante, e a vida foi me levando até que, quando eu tive a oportunidade de fazer um processo de coaching com uma terapeuta, e eu me reconectei com a minha essência inicial, eu percebi que eu queria fazer exatamente isso. Eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, eu queria ajudar as pessoas, né? E
A partir daí, eu fui fazendo, fiz uma transição de carreira. Depois dos 50 anos, comecei a fazer formação atrás de formação. Acabei de fazer recentemente uma formação em psicanálise. Estou iniciando uma pós em psique feminina. Tenho várias formações, quando eu comecei, decidi me tornar uma terapeuta sistêmica integrativa, então reprogramação mental, teta healing, radiestesia e um monte de cursos. Eu tenho investido muito nesses últimos 6 anos. Então, eu tenho muita tranquilidade para falar para vocês que eu consigo ajudar vocês nesse processo, porque eu já fiz esse caminho. E eu sei exatamente o que a mulher madura necessita. Então, eu quero que vocês pensem com carinho nessa proposta, analisem a própria vida e decidam. Tudo começa com uma decisão, né? O que que eu quero? Eu quero continuar nesse piloto automático que eu estou vivendo? E extremamente insatisfeita, me sentindo abandonada, me sentindo não sendo vista, ou eu quero iniciar uma nova jornada com mais significação, com mais reconhecimento, com mais percepção interna. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Nossa, já deu aqui o tempo. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, tem algum comentário, quer fazer alguma, ficou com alguma dúvida, quer me perguntar sobre a mentoria. Vou abrir aqui. Edna, então, a mentoria, ela tem a opção de ser individual ou em grupo, tá? Aí, no caso, a gente conversa porque tem pessoas que preferem fazer de uma forma mais personalizada. E tem pessoas, e a gente está abrindo grupo. Então, a vantagem do grupo é que você tem a questão da ambiência. E isso é muito importante também quando você está construindo uma nova, uma nova identidade, né? Porque você vai estar em contato com pessoas que têm as mesmas necessidades, que têm, e aí uma acaba incentivando a outra, dando força. Agora, se tem pessoas que não se dão bem nesse processo de grupo e preferem uma coisa mais personalizada. Então, a gente conversa e pode ser feito individualmente também, ok? Gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, a disposição. Espero que tenha sido um conteúdo que vocês conseguiram gerar aí um pouco de consciência para que vocês possam fazer as modificações na vida de vocês. É, Obrigada, Alice, pela sua presença. E eu fico à disposição. Eu vou colocar no grupo, o PDF com todas as informações. A gente vai ficar à disposição amanhã. E quem quiser, quem tiver interesse, conversa comigo, a gente tenta viabilizar no que for possível, ok? Gente, tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá. Boa noite para vocês. Gratidão pela presença e a gente se vê na próxima. Beijos.